Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 2 de junho de 2019. Marcola não se arrepende de seus crimes, aponta a avaliação psicológica. Considerado por polícia, justiça e Ministério Público líder da facção criminosa PCC, primeiro comando da capital, Marco Williams Herbas Camacho, mais conhecido como Marcola, 51, não demonstra se arrepender por seus crimes. É o que mostra um relatório de avaliação psicológica feito na cadeia em 2014, quando o preso estava no RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, um regime punitivo de isolamento, enfrentando episódios de ansiedade, instabilidade emocional, grande emotividade, estresse e de ação suicida. O UOL teve acesso ao prontuário médico do criminoso atrás das grades. No RDD, o preso fica isolado 22 horas por dia na cela por períodos de até um ano e passam por acompanhamento para identificar distúrbios psicológicos. Marcola está há 20 anos preso, ficou 1.415 dias na solitária e tem pena para cumprir até 2.276. Marcola e outras 21 lideranças da facção criminosa foram transferidos para presídios federais de segurança máxima em 3 locais diferentes no mês passado em uma grande operação com participação do Exército e da Polícia Federal. Com relação à sua inserção criminal, Marcola expõe com certa naturalidade os vários delitos praticados e seu envolvimento em fugas, rebeliões e com o crime organizado, também, afirma o relatório feito após uma conversa de 1h30 com o detento, no parlatório. Apesar disso, não verbaliza sentimentos de arrependimento e de reprobabilidade para com operacionalizações criminosas, fugas e rebeliões, conclui a profissional. Segundo a avaliação psicológica, a situação emocional que o detento se encontrava no momento da avaliação pode ter sido causado pelo RDD. Em suas conclusões, ela afirma que Marcola demonstra a capacidade de estabelecer ligações afetivas com outras pessoas, fato evidenciado pela sua preocupação com os filhos, e que utiliza de racionalização constante para defender-se psiquicamente. Marcola está em seu 2º casamento e tem 4 filhos. A capacidade de estabelecer vínculos afetivos indica que Marcola provavelmente não possui patologias como sociopatia, caracterizada pela incapacidade de sentir empatia pelos outros e estabelecer vínculos afetivos reais. Impetuosidade, obstinação, crítico e pragmático. Na mesma avaliação psicológica, Marcola conta que teve uma infância difícil com a morte de sua mãe, aos 9 anos de idade. Foi criado por uma tia até os 12 anos, quando fugiu de casa e virou morador de rua. Parou de estudar na 7ª série do ensino fundamental. Começou a usar drogas, cocaína e maconha, que afirma ter largado há 20 anos, e a praticar pequenos delitos. Foi seu início na vida do crime, que culminaria com sua primeira prisão, 5 dias após fazer 18 anos de idade, e ele completou o ensino médio e fez outros cursos na prisão. Marcola se considera um autodidata e afirma com orgulho que gosta muito de ler e estudar por conta própria. Após a entrevista, o relatório afirma que ele apresenta discurso coerente com indícios de nível intelectual e cultural acima da média, vocabulário mais elaborado, estado emocional de tensão e demonstrando conflitos internos durante o encontro. Indivíduo com características de impetuosidade, obstinação, orientação para o concreto e articulado. Eloquente, crítico e pragmático, não utiliza gíria, evidenciando grande controle racional, afirma o relatório sobre sua personalidade. O líder do PCC relatou ainda que pratica yoga e exercícios físicos para manter a forma, buscar equilíbrio e controlar a ansiedade.
No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec coloca na segunda parte depoimentos de espíritos de várias condições após a morte. Entre eles há os espíritos endurecidos como o Marcola, que deixaram seu depoimento, e depois o espírito Lamennais fez a sua análise, La Pomerai Castigo pela Luz. Numa das sessões da Sociedade de Paris em que se discutir a questão da perturbação que segue geralmente a morte, um espírito ao qual ninguém fizera alusão e que não se pensava evocar, manifesta-se espontaneamente pela comunicação seguinte: embora não fosse assinada, reconheceu-se aí sem dificuldade um grande criminoso que a justiça humana acabara de castigar. O que dizeis da perturbação? Por que essas palavras vãs? Vós sois sonhadores e utopistas. Ignorais perfeitamente as coisas das quais pretendeis ocupar-vos. Não, senhores, a perturbação não existe, exceto talvez nos vossos cérebros. Eu estou morto tão francamente quanto possível, e vejo claro em mim, à minha volta, em toda a parte, a vida é uma lúgubre comédia. Inábeis, aqueles que são retirados de cena antes que a cortina caia. A morte é um terror, um castigo, um desejo, segundo a fraqueza ou a força daqueles que a temem, a enfrentam ou a imploram. Para todos, ela é uma amarga zombaria. A luz me ofusca, e penetra, como uma flecha pontiaguda, a sutileza de meu ser. Castigaram-me com as trevas da prisão, e acreditaram castigar-me com as trevas do túmulo, ou aquelas sonhadas pelas superstições católicas. Pois bem, sois vós, senhores, que sofreis com a obscuridade, e eu, o degradado social, pairo acima de vós, quero permanecer, eu, fortalecido pelo pensamento, desdenho dos avisos que soam à minha volta, vejo claramente, um crime. É uma palavra. O crime existe em toda a parte. Quando é executado por massas de homens é glorificado, no particular, é banido. Absurdo. Não quero ser lastimado, não peço nada, basto-me a mim mesmo e saberei lutar contra esta odiosa luz. Aquele que ontem era um homem. Tendo esta comunicação sido analisada na sessão seguinte, reconheceu-se, no próprio cinismo da linguagem, um grave ensinamento, e viu-se na situação desse infeliz uma nova fase do castigo que aguarda o culpado. Com efeito, ao passo que uns estão mergulhados nas trevas ou num isolamento absoluto, outros suportam, durante longos anos, as angústias de sua última hora, ou creem estar ainda neste mundo, a luz brilha para este, seu espírito goza da plenitude de suas faculdades, ele sabe perfeitamente que morreu, e não se queixa de nada, não pede nenhuma assistência, e desafia ainda as leis divinas e humanas. Então ele escaparia à punição? Não, mas a justiça de Deus cumpre-se de todas as formas, e o que causa a alegria de uns é para outros um tormento. Esta luz constitui o suplício contra o qual ele se obstina, e apesar de seu orgulho, ele o confessa quando diz: eu me basto e saberei lutar contra esta odiosa luz. E nesta outra frase: a luz me ofusca e penetra, como uma flecha pontiaguda, a sutileza de meu ser. Estas palavras, sutileza de meu ser, são características. Ele reconhece que seu corpo é fluídico e penetrável pela luz da qual não pode escapar, e essa luz o transpassa como uma flecha pontiaguda. Este espírito está colocado aqui entre os endurecidos porque ficou muito tempo sem manifestar o menor arrependimento. É um exemplo desta verdade que o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. Pouco a pouco, no entanto, ele se emendou, e mais tarde deu comunicações sabiamente ponderadas e instrutivas. Hoje em dia ele pode ser colocado entre os espíritos arrependidos. Nossos guias espirituais, solicitados a dar sua apreciação sobre este assunto, ditaram as 3 comunicações a seguir, e que merecem uma atenção séria.
Os espíritos na erraticidade estão evidentemente, do ponto de vista das existências, inativos e à espera, porém, eles podem espiar, desde que seu orgulho, a tenacidade formidável e renitente de seus erros não os retenham, no momento de sua ascensão progressiva. Tendes um exemplo terrível disso na última comunicação desse criminoso endurecido se debatendo contra a justiça divina que o constrange após a justiça dos homens. Então, neste caso, a expiação, ou antes o sofrimento fatal que os oprime, em vez de lhes trazer proveito e fazê-los sentir o profundo significado das suas penas, exalta-os na revolta, fá-los lançar esses murmúrios que as Escrituras, na sua poética eloquência, chamam ranger de dentes, imagem por excelência. Sinal do sofrimento abatido, mas insubmisso. Perdido na dor, mas cuja revolta é ainda bastante forte para recusar reconhecer a verdade da pena e a verdade da recompensa. Os grandes erros continuam frequentemente, e mesmo quase sempre, no mundo dos espíritos, igualmente as grandes consciências criminosas. Ser ele mesmo apesar de tudo, e pavonear-se diante do infinito, parece-se com essa cegueira do homem que contempla as estrelas e que as toma pelos arabescos de um teto, tal como temiam os gauleses do tempo de Alexandre. Existe o infinito moral. Miserável, ínfimo é aquele que, sob o pretexto de continuar as lutas e as bravatas abjetas da terra, não vê mais longe no outro mundo do que via aqui embaixo. Aquele a cegueira, o desprezo dos outros, a egoísta e mesquinha personalidade e o cessar do progresso. É mais do que verdadeiro, ó homens, que há um acordo secreto entre a imortalidade de um nome puro deixado na terra, e a imortalidade que guardam realmente os espíritos em suas provas sucessivas, afirma o espírito Lamennais. Esclarece Allan Kardec que a justiça humana não leva em conta a individualidade dos seres que castiga, medindo o crime pelo próprio crime, ela atinge indistintamente aqueles que o cometeram, e a mesma pena atinge o culpado sem distinção de sexo, e seja qual for sua educação. A justiça divina procede de outro modo, as punições correspondem ao grau de avanço dos seres aos quais elas são infligidas, a igualdade do crime não constitui a igualdade entre os indivíduos, dois homens culpados pelo mesmo artigo podem ficar separados pela distância das provas que mergulham um na opacidade intelectual dos primeiros círculos iniciadores, ao passo que o outro, tendo-os ultrapassado, possui a lucidez que libera o espírito da perturbação. Não são mais então as trevas que castigam, mas a acuidade da luz espiritual, ela transpassa a inteligência terrestre, falo sentir a angústia de uma ferida exposta. Os seres desencarnados perseguidos pela representação material de seu crime, sofrem o choque da eletricidade física. Eles sofrem pelos sentidos, aqueles que já estão desmaterializados pelo espírito sentem uma dor muito superior, que aniquila, em suas ondas amargas, a lembrança dos fatos, para deixar subsistir apenas a ciência de suas causas. O homem pode, portanto, apesar da criminalidade de suas ações, possuir um avanço interior, e, enquanto as paixões o faziam agir como um bruto, suas faculdades aguçadas o levam acima da espessa atmosfera das camadas inferiores. Ausência de ponderação, de equilíbrio entre o progresso moral e o progresso intelectual, produz as anomalias muito frequentes nas épocas de materialismo e de transição. Esta foi a crônica do amanhecer de 2 de junho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.